Vamos fazer agora as questões de reações orgânicas de substituição. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Então, olha só, questão número 1 do nosso material foi uma questão de Medicina 2022-1, que ele fala o seguinte: a nitração do benzeno inicia-se com uma mistura de ácidos concentrados para a formação de um eletrófilo, ou seja, o, o eletrófilo é um cara que gosta de elétrons. O íon nitrônio, o N2, para melhor compreensão da reação, os químicos organizaram o desenvolvimento da reação chamada mecanismos da reação, ou seja, como é que chegou nesse produto? Então, conforme a imagem aqui. Então, para você entender melhor, os eletrófilos, eles são receptores de elétrons. Os nucleófilos são doadores de elétrons. Então, ele mostra o mecanismo aqui da nitração, reação com ácido nítrico e o benzeno. Eu tenho um ácido sulfúrico, que reage com ácido nítrico, e aí forma esse cidadão aqui, só que ainda está faltando o seguinte, ó. Aqui, para ser mais completinho, está faltando você somar esse cara com o íon aqui, ó, tá? Porque se você observar, esse par de elétrons vai para o oxigênio e libera o oxigênio, o hidrogênio para se ligar aqui com o oxigênio. Ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? E aí o oxigênio fica carregado positivamente. E aí depois ele perde água e cria aqui o eletrófilo, certo? E na segunda etapa, o ataque do eletrófilo ao benzeno, o benzeno ataca aqui o eletrófilo. Aí você vai ter esses três caras aqui que estão em ressonância. Observe que ele mostra os elétrons andando por toda a área do ciclo, certo? Do que era um benzeno antes, tá? Isso aqui era um benzeno. Esses carinhas aqui recebem um nomezinho, que são os íons. No caso ele botou nitrônio, né? Íons. Aqui, o íon nitrônio é esse cara aqui. São os íons arênio. Que na verdade isso aqui são as estruturas de ressonância. Não tem como você saber onde estão as duplas. Então isso aqui é a estrutura de ressonância. E esse aqui é o híbrido, né? Onde ele mostra aqui pontilhado mais ou menos onde estaria as duplas. Você não tem como precisar, né? Quando você bota um hexágono com uma bolinha no meio, são os híbridos de ressonância do benzeno. Você não tem como precisar se as duplas do benzeno estão localizadas exatamente nesses carbonos ou elas estão localizadas assim, né? Você não tem como precisar. Por isso que a união desses dois a gente desenha desse jeito aqui, ó, que é o híbrido de ressonância. Aí esse cara aqui depois é atacado pela água, que aí forma o hidrônio, que é o NH3 ou mais. Então essas são as etapas da nitração do, da nitração do benzeno. Mas antes eu vou dar uma sumidinha aqui, eu quero só fazer um parênteses para você aqui agora, tá? Que eu vou desenhar para vocês algumas reações com benzeno. Então foca no Sandrão que é sucesso. Então vamos lá. Primeiro, bota aí, observação do Sandrão. O benzeno, ele pode reagir, por exemplo, com um halogênio, Cl2, na presença de um catalisador. Então vai sair um hidrogênio aqui, certo? É reação de substituição. Então você vai ter esse produto aqui, ó. Você vai ter o benzeno. Observe que aqui eu tenho Cl2, né? Ou seja, eu tenho cloro ligado a cloro. Bacana? Vai quebrar a ligação hidrogênio-carbono e cloro-cloro. O que é que vai acontecer? Um cloro vai para o lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai para o lugar do cloro. Então você vai ter aqui, ó, um cloro-benzeno. E aqui vai ficar HCl. Quem é o catalisador dessa reação, Sandrão? O catalisador dessa reação é o cloreto de ferro 3. Isso aqui a gente chama de
halogenação, mais precisamente cloração, porque é com cloro. Geralmente essa reação pode ocorrer ou com cloro ou com bromo, é mais fácil ocorrer, certo? A gente também pode fazer a reação que é aqui da questão, que é com ácido nítrico. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui, eu vou botar logo as duas. A reação com ácido nítrico e a reação com ácido sulfúrico, tá? Então eu vou fazer as duas. Todas as duas produzem água, H2O. A de cima é chamada nitração e ela ocorre na presença do ácido sulfúrico concentrado, certo? Em alta temperatura. A outra ocorre com o catalisador que é o trióxido de enxofre, também na presença de altas temperaturas. E aí o que acontece? Esse cara e esse cara aqui eu posso desenhar a estrutura da seguinte maneira. Eu posso desenhar um OH aqui, até porque tem que produzir água, né? E NO2, certo? N2. E o ácido sulfúrico, OH ligado a SO3H. O que é que acontece? Lembre-se, é uma reação de substituição, então eu vou substituir o hidrogênio do benzeno. Eu só tenho o hidrogênio do benzeno para substituir. Então aqui, ó, o que é que vai acontecer? O OH vai se ligar com a água. Aí, se o cloro se ligou com hidrogênio e formou HCl, o OH hidroxila vai reagir com hidrogênio, vai produzir água. Mesma coisa aqui na sulfonação. Se ligou com hidrogênio. Observe que para isso acontecer eu tenho que quebrar essa ligação, essa e essa. Então no primeiro ocorre uma nitração, porque é a reação com ácido nítrico. Certo? No segundo ocorre uma sulfonação, porque é com ácido sulfúrico. Bacana? Certo? Pode ocorrer mais dois tipos de reação, que é a acilação e alquilação. Então, a acilação é com radical acila, ou seja, o radical ligado ao cloro, ou seja, esse cara aqui é um radical que só tem ligação simples, radical alquila. Mesma coisa. Só que é o seguinte, Sandrão, como é que eu vou saber aqui? Vou dar um macete para você. Se esse cara está ligado ao carbono, o carbono é mais eletronegativo. Então ele é um negativo, o hidrogênio é positivo. Aqui o cloro é negativo e aqui é positivo. Quem vai se ligar com quem? Raciocina. Lógico que vai ser o negativo com o positivo. E o radical vai para o lugar de hidrogênio. Então você vai ter aqui um benzeno. Presta atenção. O radical vai entrar aqui e aqui vai formar o HCl. Alquilação de Friedrichs. E o que é acilação? Vai ser com o grupo acila. Quem é o grupo acila? Você tem a carbonila, que é o grupo acila, e o cloro, certo? Mesma coisa. O cloro vai se ligar com o hidrogênio e vai formar o HCl. Beleza? Bom, o que é que vai entrar ali no lugar de hidrogênio? No lugar de hidrogênio, eu vou ter a carbonila e um radical aqui, certo? Esse cara aqui ocorre na presença do cloreto. Deixa eu escrever mais bonitinho, tá? Ocorre na presença do cloreto de alumínio a uma temperatura elevada. O delta quer dizer que é alta temperatura, tá? Aquecido. E aqui também vai ocorrer com o cloreto. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, meu filho. Observe que aqui eu produzi um aromático com cloro, um haleto orgânico. Aqui um nitrocomposto. Aqui um grupo sulfônico, certo? Aqui eu tive um hidrocarboneto, né? Porque o R é um radical, pode ser metil, etil, propil, tem que ser um radical alquila. E aqui é uma cetona, porque eu tenho carbonila entre
carbonos. Então eu tenho uma acetona. Bacana? Mediante essa pequena aulinha, para nós podemos já tentar ver aqui quais são as corretas e quais são as falsas. Então vamos lá. Primeiro, sobre as reações representadas pelo meio mecânico, analise as afirmativas. Então vamos ver aqui. Na etapa 1, ocorre uma reação ácido e base. O ácido nítrico atua como uma base na reação. O ácido nítrico ele está doando um par de elétrons. Então, de acordo com a teoria de Lewis, Lewis é toda espécie química que doa um par de elétrons. Ácido é toda espécie química que recebe um par de elétrons. Então, esse cara está sendo uma base realmente de Lewis. Então, isso aqui é uma base de Lewis. E esse cara que está recebendo é um ácido de Lewis. Não confunda com Bronsted. Bronsted, o ácido é o cara que doa hidrogênio, certo? Prótons. E a base é o cara que recebe. Na de Lewis está relacionado ao par de elétrons. Então, verdadeiro. De acordo com a teoria de Lewis, realmente o ácido nítrico atua como uma base. Segundo, a reação de nitração do benzeno é classificada como uma reação de adição. Não, falso. É classificada como uma reação de substituição. Né? Adição ia ter basicamente só um produto só. Né? Aqui a gente tem dois. Aquele macete que o Sandrão já ensinou para você. A reação hipotética apresentada tem-se a reação ácido clórico com ácido sulfuroso. Não tem nem ácido clórico nem ácido sulfuroso aqui. Quem é o ácido clórico? O ácido clórico é o HCl. Presta atenção, velho. Aí agora forçou a amizade, né? Quem é o ácido clórico? É o HCl. Quem é o ácido sulfuroso? É o H2SO3. Esse ácido aqui é só contar. Ó. 1, 2, 3, 4. 2 hidrogênios. Esse cara é o H2SO4. É o ácido sulfúrico. Falso. Quarto, a reação utiliza ácido sulfúrico como catalisador. Verdade. A nitração a gente viu lá que usa como catalisador. Verdadeiro. A fórmula do nitrobenzeno é essa aqui. Vamos lá. Nitrobenzeno. Esse cara é o nitrobenzeno. Então vamos contar. Cada vértice é um carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. Cada carbono do benzeno, já falei isso, tem um hidrogênio, exceto aquele carbono que foi substituído por alguém, nesse caso aqui. Então só tenho 5, um nitrogênio e 2 oxigênio. Beleza, é isso mesmo, ó. Verdadeiro. Então, nós temos aqui quais são as verdadeiras. A 1, a 4 e a 5. 1, 4 e 5. Letra A. Questão bacana essa aí, hein?